Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor para todos vocês. Estou passando aqui para agradecer pelo apoio, pelo incentivo e pedir a você que se inscreva lá no Instagram. Eu estou com 508 seguidores no Instagram, 400 e alguma coisa no TikTok. Facebook, está dando uma confusão, gente. Que tem as mensagens que vai no Face, não vai no. Quando eu mando o vídeo, não vai, às vezes não vai no Face, não vai no Messenger. E às vezes vai, troca. A mensagem vai e eu não estou entendendo algumas mudanças que fizeram. Mas eu estou aqui continuando, não vou parar. Eu não vou parar porque foi um propósito que eu fiz. Já que eu não tenho como sair para evangelizar, eu evangelizo pela rede social. Eu sou pouco convidado a ministrar. Eu creio que é pelas minhas palavras ou pela minha pregação, né? Eles são muito duras. Fui criticado na primeira igreja que eu congreguei, o povo chamava de chicote. Irmãos, a palavra do Senhor é verdade, ela é para curar. Curar, libertar do pecado, salvar, salvar do fogo, do inferno. A intenção, a palavra do Senhor é essa. Quando a gente faz alguma coisa errada, nosso pai nos castiga, pastor. O meu castigava o pastor. Se ele trabalhava na construção civil, trabalhava marceneiro, então, se ele tivesse na mão, ele castigava. Chinelo, cinto de couro, não é cinto de ouro, não, de couro mesmo. Serrote, sarrafo, se ele tivesse na mão. Mas nunca me machucou. Foi bom para nós. 8 irmãos, foi bom, ótimo para nós. Hoje nós somos pais e mães de família. Minha mãe, do mesmo jeito. Minha mãe era mais severa. Minha mãe, a certa vez, bateu com um pau cheio de espinho. Eu era muito menino. A gente morava na cidade de Anápolis. Eu fiz alguma coisa com meu irmão mais velho. E ele chorou. E ainda estou novo, senão já era rapazinho. 8, 9 anos por aí. E ela me bateu com um pau. Tinha um bocado de ponta, chorou, mano. Depois ela pegou, foi lavar. Falei, mãe, só mais que o ponto precisa chorar, isso é do lar. Ou não, isso é porque isso. Ou não, meu filho dói em mim também. Mas eu sei que procurei, eu não olhei. Falei, não precisa falar nada não. Ela me levou ali, passou. Acabou a dor, acabou. Mas foi cura para mim. Foi libertação do falso amigo, das coisas erradas. Foi cura. Eu estou com 72 anos. Nunca fui parado por um policial. Nunca fui pego com má companhia. Eu não tinha. Minhas amizades eram no trabalho. Em casa eu não trazia amigos. Meu pai trazia os dele, mas ele não trazia. E assim foi a minha educação. Não que ele não tivesse amizade. Mas quando completamos 18 anos, eu e meu irmão mais velho, depois ele falou, a partir de hoje, vocês têm toda a liberdade lá fora, aqui também. Mas não traga confusão para minha casa. E se passar das 22 horas, se não estiver trabalhando, não adianta bater que eu não abro. Ainda fomos criados assim. Os mais novos, os 3 mais novos, já foi mais moderado, né? Mas foi bem essa nossa criação. Aí a gente, por que meu pai castigava a gente? Ele não tinha, talvez tinha, mas nunca passou para nós. Conhecimento bíblico ele lia,
A Bíblia, ó, levantar, a gente era obrigado a sentar na cama, minha mãe orava, rezava com a gente, era reza, minha mãe era católica, nem sei o que ela era, na realidade. Ela soltou Cristo uns 2 ou 3 anos antes de falecer. Meu pai fazia as orações dele, em secreto. Ao almoçar, era todo mundo em volta da mesa, ninguém comia, ninguém tocava no alimento, sem antes de ler um ou dois, três, ou dois, até 3 versículos bíblicos, fazer oração. Mas essas coisas passou, porque eu não tinha meu filho assim. Fui errado. E eu vejo o erro continua na minha família, eu vejo também nos meus irmãos, que não têm esse costume. Não é errado. A palavra do Senhor diz que a gente tem que apresentar o alimento. Eu não vejo isso hoje na minha família. E hoje eu olho e vejo o erro que eu cometi. Fui ensinado, meus irmãos fazem mais cedo, isso aí nós não fazemos. Eu apresento para eles, mas é eu, sozinho. Quando meu pai reunia todos nós na mesa para orar, antes de alimentar, agradecer. E aí você pensa, mas isso é coisa de antigo, não. A Bíblia, ela nos ensina, livro do Provérbio, ensina a criança o caminho que ela deve andar e depois de grande ela não se envergonhará. Ensina a criança o caminho, no caminho, e ela, depois vergonha, ela não vai se envergonhar. Ensina a criança o caminho e nem depois de grande ela não vai desviar dele. É o caminho e no caminho. Tem que estar atento a isso. Então, nós fomos ensinados. E eu creio que nenhum de nós envergonhou nossos pais. Honramos nosso pai, nossa mãe. Já os irmãos mais novos, os 3 mais novos já não foi assim. Como os mais velhos. Os 5 mais velhos. Foram mais duros, mais obedientes, mas tinha aquele temor. Então é o jeito, a Bíblia nos ensina o jeito de criar nossos filhos, nossos netos. E uma coisa que ele tem, meu filho está no caminho, deixa ser problema dele. Não, meu irmão, minha irmã. Enquanto ele está sob a sua custódia, enquanto ele é menor, aqui no Brasil, 18 anos, mas para ele ter o livre-arbítrio, para ele ter a liberdade, é 21 anos. Ele mexer com conta, mudou tudo, né? A lei afrouxou. Então, enquanto ele está sob sua custódia, vai ser o teto. Não fala até os 18 anos, até os 18. Completou 18 já tem a liberdade, né? Então, você é responsável por ele. E o que fizer de errado, ele vai pagar. Ele vai ser responsável. Mas você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que tem liberdade, dado pelos pais para educar, vai ser cobrado de você. Enquanto ele é menor, vai ser cobrado mais caro de você do que dele. Eu estou falando comigo. Tu está olhando na minha cara aqui, rapaz. Então é isso, meu irmão. Meus parabéns a todas as mães do mundo, todos aqueles que me seguem. Eu não falo do Brasil porque eu sei que tem outros países aí que me acompanham. Então, outros, pessoas que falam português, outros países falam a língua portuguesa. E também pessoas que tem o tradutor, eu sei que tem. Então é isso. Meus parabéns a todas as mães pelo seu dia. E quer deixar para os filhos, honra teu pai, honra tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Para que prolongue seus dias aqui na terra. Vamos começar o vídeo. Pai, obrigado pela noite de repouso, obrigado por mais um dia. Obrigado pela mãe que o Senhor me deu, pelo meu pai.
não estão mais no meio de nós, Pai. Mas enquanto estiveram, cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pela família, pelo alimento. E obrigado por ser Deus Santo, não desistir nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, pecador, Senhor, perdoa. Eu sou um falho, eu sou pecador. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. E temos que esquecer do texto com as nossas falhas. O Senhor fala conosco hoje no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 18. Não sei o que eu quero ouvir, nem qualquer forma que o texto quer falar conosco. Que seja para tudo, para agora do Senhor. Seja para exaltação, para consolo, para educação. O nome do Senhor a ser glorificado. Amém. Irmão, o livro das Crônicas, primeiro e segundo, é o resumo do livro de Reis, do livro de Samuel, segundo Samuel. É o resumo do livro de todos os livros, desde o profeta Samuel até a segunda Reis, é o resumo do livro das Crônicas. Então nós estamos aqui praticamente repetindo o que nós vimos no livro de 2 Samuel, rei Davi. Diz assim: diversas vitórias de Davi. Deus falou com Davi que ele não construiria o templo, porque ele foi homem de sangue. Então Deus não mandou Davi parar de guerrear para libertar o povo de Israel. Deus mandou Davi parar de lutar contra o inimigo. Ele continuou, porque Deus tinha um propósito, fazer um reinado de paz para Salomão. Então Davi continua as guerras. Quando fala Davi, ele como rei, ele era estrategista. Ele foi soldado, foi comandante de tropa no Itaú. Ele foi pastor de ovelha, cuidou de ovelha. E sabe onde é que ele aprendeu? Mas foi aí, cuidando daquelas ovelhinhas mansas, dóceis, livrando o urso do leão das feras. Então ele tinha estratégia. Deus deu essa sabedoria a Davi, desde a sua criança, quando ele cuidava do rebanho do seu pai. E nós vimos que nós passamos o trabalho para nos criar, para nos levar até a nossa idade de sair de casa, casar e sair de casa. E o que nós aprendemos? Tem pessoas que não aprendem nada. Montam casa, constitui família, mas o homem deixa de ser o homem da casa. Ele não vai nos mandamentos onde fala, vou a esposa honrar, amar a esposa quando Cristo amou a igreja, ele quer fazer da esposa um tapete. Quando fala que a mulher obedeceu o varão, ela não obedece, ela já leva as coisas de qualquer maneira. Tudo mudou, né? O homem mudou, mas Deus não mudou. Lá do alto ele está vendo. Então Davi, ele tinha as estratégias, cuidado nas crianças dele, nós temos. Nossos pais nos educou para ter família. Eu procurei, né? Nós são todos maiores, levar minha família com o pai, nosso pai nos levou. Mas eu vejo que os filhos, muitos filhos nasceram, e os netos, então, misericórdia. Eles não aceitam porque é ultrapassado. Modernidade hoje não é casar, é ficar sem conhecer. É engravidar sendo de menor e sem ter responsabilidade de criar. As creches estão cheias, as ruas estão cheias de meninos abandonados. Nosso pai não nos ensinou assim. Mas nós aprendemos o mundo, porque tudo isso, meu irmão, minha irmã, criança, jovem, adolescente, vai ser cobrado de você. A partir do momento que você comete um ato desse, já seu pai tem uma responsabilidade de sua mãe, mas a maior responsável é você, vai ser cobrado. Então Davi, com toda a estratégia que Deus deu desde a meninice, ele procurou levar o reinado, ele falhou onde nós vimos aqui,
como eu falo, as falhas nossas, como pai e avós, as falhas do filho. Davi, como filho de Deus, ele falhou. Como pai de família, ele falhou. E foi cobrado dele. O próprio Deus falou para ele, falou através do profeta, falou para ele: a espada nunca se passará da sua casa. Absalão tentou destruir o reinado dele, de Davi, morreu pela espada do servo de Davi. Amnon cometeu um incesto com a irmã, morreu pela parte de Saul. Eles se destruíram. Deus perdoou o pecado de Davi, porque não morreria pelo pecado, mas tinha um preço a pagar. Então, meu irmão, cuidado com as suas escolhas. Davi, Deus, através da leitura, está te dando uma estratégia para você levar a vida correta perante Ele. Davi, vendo tudo que ele falhou, se arrependeu e procurou levar uma vida certa. Tanto é que todos os reis que nós vamos ver daqui para frente, depois de Davi, o escritor fala, ele não levou uma vida como Davi, mas sempre fala do pecado, da falha de Davi, onde Davi desagradou a Deus. E tem reis como Asa e Josafá, que levou uma vida como Davi, fazendo a vontade de Deus. E nós vamos no livro das crônicas, onde tem nome de pessoas, esses livros das crônicas, livros da genealogia, nós vamos encontrar na Bíblia várias, nos dá a entender que o nosso nome está lá. Nós temos um nome no livro da vida. Não está nada escondido. Então, Deus deixa Davi continuar reinando, deixa ele usar as estratégias de guerra, trabalhar pelo Senhor, para libertar o povo do Senhor. E Deus deu sabedoria e estratégia. Davi venceu várias nações. Ele estava fazendo a vontade de Deus, tirar, terminar aquele povo idólatra, povo rude, povo duro, ganancioso, que não temia o Senhor, mas adorava outros deuses. Terminar aqueles que praticavam fornicação, adultério, roubo. Deus permitiu para que Davi limpasse, tirasse aquele povo do meio do povo de Israel. Deus fala desde lá, quando entrega o comando a Josué, lá no deserto, a Moisés, a José, para que ele não se una com aquela, mas se uniram. A desobediência do homem. Agora Deus deixa Davi guerrear, tirar o que não está. Davi não conseguiu tudo. Aí nós vamos ver que o filho dele, nós vamos ver mais na frente, os 6, coisas depois dele, traz as abominações novamente, o pecado que Deus não aceitou daquela nação, Deus, eles trazem novamente, se une as nações e novamente traz os erros daquelas nações para Jerusalém. O castigo, irmãos, a justiça, não vou falar castigo, a justiça de Deus, o exílio para a Babilônia. Mas não foi feito nada de oculto. Todo dia ele enviava o servo Deus, profeta, para falar, muda, senão vocês vão ser escravizados novamente. Ele sabia quantas nações escravizaram ele, quantas nações perseguiram eles, quantas vezes eles tiveram que guerrear, pedir misericórdia, de socorro a Deus. Deus, com o seu amor grande, ia lá, ia ajudar eles a se libertar, vencia a guerra com ele. Eles sabiam, mas não obedeceram. É igual nós no dia de hoje. Nós sabemos que é certo e errado, mas não obedecemos. Nós lemos a Sagrada Escritura, ela nos ensina, mostra o certo e o errado. E nós
continuamos no erro. Essa é a mensagem, irmão. Livro de 1 Crônicas, capítulo 18. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, apresento, Pai, nessa hora, a minha família, o meu ministério, os meus amigos, meus irmãos, meus filhos, meus netos, pedindo ao Senhor, Pai, que nos socorra, Pai, nos dá sabedoria para nos libertar das coisas que desagradam ao Senhor, que nós venhamos ter o coração voltado para o Senhor, Pai. Abençoa teus filhos, tuas filhas, dá saúde, prospera, Pai, em todas as áreas, espiritual, na familiar, na secular. Age, Pai, por favor, teus filhos, dá saúde, abre porta, causa na justiça, restaura lá. Abençoa a nossa casa, Pai, não seja dúvida, irmãos, a profecia da Bíblia está para se cumprir. É a volta de Cristo, Ele está voltando. Que Deus abençoe, Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz de Jesus. Um bom dia, uma semana abençoada. Um abraço, irmão Jorge.